A presidência da mesa do Congresso Nacional, considerando o disposto no inciso 11 do artigo 48 do Regimento Interno do Senado Federal, que atribui ao presidente o poder-dever de impugnar as proposições contrárias à Constituição, às leis ou ao regimento, considerando que, nada obstante, integrem o conjunto de atribuições do presidente da República. As medidas provisórias consistem, por definição diretamente constitucional, em instrumento de uso excepcional, não apenas pela necessária presença dos pressupostos de urgência e relevância, mas também pela impositiva observância do princípio fundamental da separação dos poderes e da consequente proeminência atribuída ao poder legislativo na produção legislativa do país, conforme os artigos 2º, 44, 48 e 62, todos da Constituição Federal. Considerando que, embora o exame de adequação jurídica das medidas provisórias seja de ordinário realizado pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, há situações excepcionais em que a mera edição de medida provisória, acompanhada da eficácia imediata de suas disposições, do rito abreviado de sua apreciação, do trancamento de pauta por ela suscitado e do seu prazo de caducidade, é suficiente para atingir de modo intolerável a rigidez e a funcionalidade da atividade legiferante do Congresso Nacional e o ordenamento jurídico brasileiro. Considerando que, para além do fundamento regimental já invocado, há a prática institucional de se atribuir ao presidente do Congresso Nacional o exame das condições de constitucionalidade, de procedibilidade ou de tramitação de medidas provisórias em situações que revelem um exercício abusivo da competência presidencial, capaz de atingir o núcleo do arranjo institucional formulado pela Constituição da República, considerando que o conteúdo normativo veiculado na medida provisória número 1068 de 2021 disciplina com detalhes questões relativas ao exercício de direitos políticos, à liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, matérias absolutamente vedadas de regramento por meio do instrumento da medida provisória, conforme expressamente previsto no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Considerando ainda que a medida provisória traz disposições que impactam diretamente no processo eleitoral, a exemplo da inserção do parágrafo único do artigo 8º-A à Lei 12.965 de 2014, cuja disciplina por esta espécie normativa também encontra vedação no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, considerando ademais que a medida provisória número 1068 de 2021, que altera as leis 12.965 de 2021 e 9.610 de 98, para dispor sobre o uso de redes sociais, versa sobre o mesmo tema tratado no projeto de lei 2.630 de 2020, que visa instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, uma matéria de alta complexidade técnica e elevada sensibilidade jurídico-constitucional, para a qual o Congresso Nacional já está direcionando o seu esforço analítico e deliberativo, considerando que o projeto de lei 2.630 de 2020 já fora aprovado no Senado Federal e remetido à Câmara dos Deputados, onde foi constituído grupo de trabalho composto por parlamentares daquela casa para exame da matéria, sendo, inclusive, apresentado e aprovados requerimentos de realização de audiências públicas a revelar a manifesta tentativa de suplantar
o devido processo legal sobre a matéria pela edição da medida provisória número 1068 de 2021. Considerando que a edição da medida provisória número 1068 de 2021, ato normativo com eficácia imediata, ao promover alterações inopinadas ao Marco Civil da Internet, com prazo exíguo para adaptação e com previsão de imediata responsabilização pela inobservância de suas disposições, gera considerável insegurança jurídica aos agentes a ela sujeitos, conforme também salientam diversas manifestações da sociedade civil organizada, em especial o parecer da Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhado a esta Casa por meio do ofício número 141 de 2021, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra do eminente Procurador-Geral Augusto Aras, proferido nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 6.994 do Distrito Federal. Aliás, há 6 adições diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal relativamente a esta medida provisória, promovidas pelo PDT, Novo, PT, PSDB, Solidariedade, PSB, assim como o mandado de segurança do nobre senador Alessandro Vieira, que contestam esta matéria. O parecer proferido pelo Procurador-Geral da República, justamente na ação direta de inconstitucionalidade número 6.994 do Distrito Federal, e também uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil no mesmo sentido. Considerando que nesse caracterizado cenário, a mera tramitação da medida provisória número 1068 de 2021 já constitui fator de abalo ao desempenho do mistério constitucional do Congresso Nacional. Portanto, a presidência faz saber que foi encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da República mensagem datada de hoje que rejeita sumariamente e devolve a medida provisória número 1068 de 2021, que altera a Lei 12.965 de 23 de abril de 2014 e a Lei número 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre o uso de redes sociais e declara o encerramento de sua tramitação no Congresso Nacional. Portanto, esse comunicado ao plenário da Casa relativamente à medida provisória 1068.